Olá pessoal, estamos de volta aqui para fazer a segunda parte da aula 5, tá? Agora a gente vai focar basicamente na construção do projeto elétrico, seguindo a essa ND 3.1. O que eu vou apresentar para vocês agora é o roteiro de projeto, passo a passo, para que vocês consigam montar em casa, onde vocês estiverem, no momento que for adequado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item aqui, pessoal, olha como foi importante a gente definir na aula anterior, na parte 1, o conceito de projeto, de reforço, reforma ou expansão. Ele é o primeiro item do roteiro de projeto, definir qual o tipo de projeto nós vamos fazer. Se for um projeto de reforço, quando é que vai ser demandado a necessidade de fazer um projeto de reforço? Ou por que vai ser demandado se fazer um projeto de reforço? Por exemplo, pessoal, a gente tem aqui correção dos níveis de tensão. O PRODIST define que a tensão dos sistemas de distribuição de média tensão tem que ficar entre 0,93 e 1,05 PU. Tá? Caso, com o passar do tempo, essa tensão seja violada, tá, por questão de aumento de carga, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um reforço na rede, adicionando um banco de capacitor para corrigir essa tensão, se ela estiver abaixo de 0,93 PU, um regulador de tensão na entrada do habilitador para ou aumentar ou diminuir a tensão em diferentes horários do dia. Tá? A adição de uma geração distribuída também pode injetar reativo na rede, controlando essa tensão. Ou ainda os mais simples, que é fazer um reforço através da adição de um transformador de maior capacidade, ou substituir o condutor por um condutor de seção maior e, consequentemente, queda de tensão menor. Esses dois últimos itens são mais, principalmente o condutor, é o que a concessionária mais evita fazer, porque demanda praticamente construir uma rede nova. Tá? Então, em geral, ela não força muito essa necessidade de trocar o condutor. A ideia é que não se troque o condutor. Um outro item também que justifica fazer um projeto de reforço é para melhoria da confiabilidade da rede. O que acontece? O sistema está apresentando, a rede está apresentando muita interrupção do serviço, tá? Por N motivos. Vamos supor que ocorra uma falta transitória permanente em determinado ponto do circuito e essa falta acaba interrompendo o alimentador inteiro, todos os consumidores daquele local ficam sem energia. Então, o que pode ser feito? Agora, não mais adicionando equipamentos de controle de tensão, e sim adicionando equipamentos de proteção e manobra na rede, tá? A gente vai fazer um reforço da rede, porém adicionando chaves fusíveis, chaves seccionadoras e religadores coordenados com religador, para fazer o quê? Quando ocorre a interrupção do circuito, essas chaves fusíveis ou seccionadoras, eles vão interromper ou isolar o defeito, a falta, em um determinado ponto do circuito, mantendo os demais consumidores que estão mais distantes dessa falta, ou a montante das chaves de proteção, seccionadora ou elo fusível, recebendo energia. Então, na ocorrência de uma falta, parte dos consumidores fica sem energia e a outra parte continua recebendo o serviço de energia da concessionária. Isso faz, sem dúvida nenhuma, com que se melhore os índices de confiabilidade da rede. Tá? No caso de reforma, pessoal, qualquer um dos dois itens anteriores que eu falei aí, a gente pode, no caso de queda de tensão, substituir o condutor, porque o condutor está recusido, trocar por um de mesma bitola, ou substituir o transformador. O que não entra como projeto de reforma é a inclusão de um banco de capacitores, se não existia, ou a inclusão de um regulador de tensão, se não existia. Substituição, sim, aí entra como reforma. E a expansão, pessoal, que é o projeto que a gente está fazendo na aula de hoje, a gente está fazendo um projeto, uma rede nova, tá? Como aqui, ó, já está sendo dito, né? Para construir uma rede nova, estender a rede para um novo local.
tá? Esse é o projeto que a gente vai fazer aí. Então, aqui está a importância de, primeiro item que a gente identificar é que tipo de projeto a gente vai fazer. Vamos adiante. O segundo item é a obtenção da planta baixa com o arruamento, edificações, ferrovias, pontes, viadutos, igrejas, estádios, tudo o que tiver, quanto mais informação a gente tiver sobre o local, melhor. Por quê? Por exemplo, se existirem ferrovias, pontes, viadutos, a gente vai ter que pensar em algum projeto cujo vão entre os postes não seja o padrão vão médio de 40 metros. A gente vai ter que pensar numa situação especial, fazendo um vão de 80 metros e talvez até levantando a altura do poste. Quando a gente tem igrejas e estádios, talvez seja necessário a gente fazer o deslocamento da rede do lado norte para o sul, só naquele ponto onde tem a igreja ou o estádio, ou do lado oeste para o leste, se for uma rua do sentido norte-sul, tá? Ou ainda fazer um mergulho da rede, fazer uma rede subterrânea naquele ponto para evitar que a rede elétrica passe em frente a essa igreja ou esse estádio, esse museu. Também é importante saber sobre a arborização do local. Por exemplo, se for uma rua com muita arborização, a gente quer evitar a poda dessas árvores. Isso existindo, tendo conhecimento sobre essa informação, a gente pode optar aqui, ou sugerir como projeto, um projeto de rede isolada ao invés de rede compacta. Porque a rede isolada ocupa muito menos espaço que a rede compacta. Outra coisa que é importante é o tipo de urbanização. Que tipo de consumidor a gente vai ter nesse local? São consumidores residenciais, industriais, comerciais? Isso é importante para saber que tipo de perfil de carga a gente vai considerar para esses consumidores, certo? Por exemplo, o que a gente vai fazer aqui é um perfil de cargas residenciais. Então, a rede que a gente está trabalhando aqui, essa planta baixa aqui, ela é toda de consumidores residenciais. Porém, para diferenciar um consumidor do outro, cada consumidor desse aqui vai ter um perfil de consumo diferente. Eu tenho consumidores de baixo, médio, grande e muito extra grande porte, tá? Então, são 4 diferentes perfis de carga de consumidores residenciais. Evidentemente que, de acordo com o tipo de urbanização no local, normalmente, todos os consumidores têm o mesmo perfil de consumo. Ou eles são todos baixo, ou todos médios, ou todos alto ou extra alto. Tá? Mas, para diferenciar o projeto, para ajudar vocês a entender as diferenças, eu coloquei misturado, um pouco de cada, só para diferenciar, para não ficar muito evidente. Se eu tenho aqui, por exemplo, 20 consumidores, eu não sei exatamente quantos tem aqui, e for um perfil de consumo baixo, eu vou pegar a demanda de consumo de um consumidor baixo, com 20 consumidores, lá na tabela da 22 da ND 3.1, e vou multiplicar 20 por essa demanda, e eu tenho a minha demanda da minha rede. Certo? Em geral, então, isso aqui é importante saber que, em geral, é isso que acontece na prática. No nosso projeto aqui dessa aula, eu vou misturar para dificultar um pouco mais o nosso projeto. Tá? Aí vocês entendendo como fazer um projeto mais complicadinho, com diferentes cargas, fica mais fácil no futuro para vocês fazerem qualquer tipo de projeto. Outra coisa que é importante também é consultar projetos anteriores da concessionária. Por quê? De acordo com o tipo de urbanização, a gente já sabe mais ou menos o que deu certo e o que não deu certo nos projetos anteriores. E com base nisso, aplicar esses conhecimentos no novo projeto. Evidentemente que isso, só a concessionária tem essa informação. Tá? Para a gente aqui, a gente vai partir do zero, como se a gente não tivesse esse conhecimento de projetos anteriores. Tá? Vamos adiante. Então, essa aqui é a nossa planta, tá, pessoal? Eu criei duas ruas, uma rua no sentido leste-oeste, uma norte-sul, tá?
E aí vai ser necessário aqui fazer um cruzamento, tem consumidores aqui, cada consumidor tem uma largura do terreno, comprimento do terreno, tá? Só para a gente poder depois dimensionar as distâncias dos ramais de ligações e calcular, não evitar que seja superior ao limite. Vamos lá, então identificada a planta, o próximo item é levantar a carga, tá? Então a gente tem aqui consumidores do tipo B, do tipo M, do tipo A e do tipo AA. Total de consumidores, 6 mais 8, 14, mais 8, 22, mais 4, 26. São 26 consumidores. Aí, pessoal, qual é a demanda dos consumidores do tipo B, M, A e AA? Para saber isso, a gente tem que ir lá na aula 4, verificar a demanda desses 26 consumidores. Então, vamos lá, vou fazer um loop aqui, vou para a aula 4 e depois eu volto. Olha só, aqui na aula 4, a gente tem a tabela 22 da ND 3.1, onde, para consumidores de 26 a 30, está aqui, a demanda para consumidores de baixo consumo é 0,27 kVA, médio 0,42 kVA por consumidor, alto 0,87 kVA e altíssimo 2,13 kVA. Então, essas quatro faixas de consumo a gente vai considerar para os nossos consumidores, tá certo? Aí aqui, quem tem dúvida, como saber quem é baixo, quem é médio, quem é alto e altíssimo, está aqui, ó, em relação ao consumo mensal de energia de cada um desses consumidores. Tá? Vamos voltar lá para a aula 5 para dar continuidade no trabalho. Olha só, então, consumidores tipo V, 0,27. São 6 consumidores, onde estão eles? 1, 2, 3, 4... Opa, vamos lá, acho que não apareceu, né? Então a gente tem um consumidor B, 2B, 3, 4, 5 e 6. Está identificado 6 consumidores, vezes 0,27, demanda desses 6 consumidores 1,62 kVA. Consumidor do tipo M, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então são 8 vezes 0,42, demanda total 3,36 kVA para esses 8 consumidores. Depois, consumidor do tipo A. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então são 8 vezes 0,87, 6,96 kVA. E consumidores do tipo AA, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2,13, 8,52. Então o total da demanda dos consumidores, dos 26 consumidores dessa rede que eu criei aqui, é 20,46 kVA. Certo? Vamos adiante. Levantada a carga, pessoal, a gente vai ter que fazer a locação dos postes, conforme o que já foi dito lá na aula 5, tá? Os postes ficam, se o eixo da rua é leste-oeste, fica no sentido norte, se o eixo da rua for norte-sul, fica no sentido oeste. Então aqui, pessoal, está alocado os postes, tá? Na simbologia correta. Vejam que o vão deles, olha, não ficou padrão. Eu procurei aqui colocar o poste na divisa dos terrenos, tá? Ficou mais ou menos uniforme, mas aqui existe quase uma diferença de 9 metros entre um e outro. Tá? Então poderia ser jogado um pouco mais para cá no meio desse consumidor. Só que, considerando que no meio desse consumidor teria uma garagem, uma porta, não ficaria legal? É um consumidor AA, não ia ficar legal colocar um poste bem no meio da casa do consumidor, vamos dizer assim, relativamente de classe alta, eu coloquei aqui na divisa, tá bom? Além da locação dos postes, eu também coloquei a ancoragem desses postes aqui. Eu ainda não sei aonde está o meu transformador e aonde está a minha rede primária, tá? Então eu coloquei a ancoragem só nos postes de fim de rede. Essa ancoragem, pessoal, como está nessa simbologia aqui, ela é a ancoragem, o cabo de aço,
suportado, sustentado por um poste, tá? Um contraposte, na verdade. Então, esse contraposte está segurando essa rede, fazendo uma força para cá, enquanto os cabos da rede fazem força contrária, tá? Aqui, uma força para cá, contrária à força dos cabos da rede. Aqui, uma força para cá, ou melhor, aqui a ancoragem faz uma força para cá, contrária à força dos cabos da rede, tá certo? Vamos lá. Aqui, o passo 5, além do levantamento das cargas que a gente fez por consumidor, a gente tem que fazer a alocação da iluminação pública. E aqui é importante falar, pessoal, não tem uma regra específica, não tem um padrão de projeto de iluminação pública. Fica a critério do projetista, em combinação, evidentemente, com a prefeitura, o local responsável pelo bairro do local que quer assim ou assado. Tá? É um acordo comum que é feito entre esses órgãos aí. Aí tem o seguinte, a concessionária ela sempre vai optar por fazer o projeto de iluminação pública mais barato possível. E como é que ele é? É alocar um poste de luz, tá? Alocar uma luminária no mesmo poste da rede elétrica. Tá? Então, essa seria a maneira mais barata. Só que, como você vê aqui, as nossas distâncias, elas não estão bem padronizadas. Eu tenho aqui para cá, eu tenho 38, daqui para cá 29, e daqui para cá 14. Acaba que, em alguns pontos, a minha iluminação praticamente vai ficar totalmente heterogênea. Em alguns pontos vai ficar mais escuro, em outros mais claro. Então, eu optei aqui por um projeto uniforme. Eu aloquei os postes a uma distância equidistante, tá? Eles estão equidistanciados, quase que na mesma distância, de 20 metros, 22 cada um, tá? Para permitir a quantidade de lux em toda a rua seja equivalente, tá certo? Então, eu coloquei um poste no lado norte, o outro no sul, norte-sul, ou oeste-leste, oeste-leste e assim por diante. Dessa forma, a iluminação fica mais adequada em toda a rede. Volto a falar, é um critério que eu escolhi, não é padrão. Adiante. Agora, que tipo de lâmpada eu vou alocar nesses postes? Para lembrar, esses postes aqui da iluminação, pessoal, não é o mesmo da rede de distribuição. É um poste de aço ou polimérico que só serve para a iluminação pública, um poste independente. Vai ficar, sem dúvida nenhuma, mais cara a minha rede fazendo esse tipo de iluminação. Tá? Eu estou considerando que cada poste é um consumidor. Tá? E não está ligado ao próprio poste. Eu vou construir um poste, vou passar um condutor, um ramal de ligação do poste da rede para cada poste de iluminação. Tá? Então acaba tendo um uso maior do número de condutores na nossa rede. Muito bem. Aí eu preciso escolher aqui, ó, qual tipo de lâmpada eu vou utilizar e qual é a demanda dessa lâmpada. No projeto que eu fiz aqui, vocês podem contar, tem 14 pontos de luz. Tá? E o modelo da lâmpada que eu escolhi foi um vapor de sódio de 250 watts, que é uma lâmpada padrão aí para uso na iluminação pública. Esse 031 kVA aqui surgiu lá da aula 4, na tabelinha 3, onde a gente apresenta a demanda de cada tipo de lâmpada de iluminação pública. Então vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, só para relembrar vocês aqui, ó, da aula 4, olha só, a lâmpada que eu escolhi foi uma vapor de sódio, 250 watts, demanda 0,31 kVA. Então, eu fiz 14 vezes 14 lâmpadas vezes 0,31. Voltamos aqui, 14 vezes 0,31, a demanda de iluminação pública é 4,34 kVA. Muito bem. Aí aqui, o que a gente tem que fazer também? Eu tenho que alocar agora os ramais de ligação por poste, porque cada consumidor vai receber alimentação de energia através de um ramal de ligação que liga o poste da concessionária ao poste particular da residência. Tá?
essa distância do ramal de ligação não pode ser superior a 30 metros. Por quê? Por causa da queda de tensão. A gente está alimentando uma residência com baixa tensão, e se a distância for superior a 30 metros, pode, dependendo da demanda do consumidor, gerar uma queda de tensão aí relativamente alta ou próxima de 7 ou 8%. Tá? Então, para evitar qualquer tipo de problema de queda de tensão no consumidor, as concessionárias limitam aí esse ramal de ligação a 30 metros. Isso vale para rede aérea urbana, rural e até mesmo para rede subterrânea. Tá? O ramal de ligação tem que ter uma distância de 30 metros. Vamos lá. Agora tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte: quantos condutores ou conjunto de condutores, se for uma alimentação bifásica ou trifásica, eu posso ligar por poste? Tá? Como é que eu vou fazer isso? Tem que calcular, não tem outro jeito, é cálculo mecânico. Aqui eu tenho um poste, por exemplo, e eu tenho esse cabo fazendo uma força para cá, nesse sentido, este cabo do ramal de ligação fazendo uma força para cá, este cabo fazendo uma força para cá e este cabo fazendo uma força para cá. O que eu tenho que fazer? Calcular a força que esse cabo faz sobre esse poste, aqui esse cabo faz sobre esse poste, aqui esse cabo faz sobre esse poste, aqui esse cabo faz sobre esse poste. A soma dessas quatro forças tem que ser inferior à tração do poste. O poste pode ser de tração 150, 300, 600, e hoje em dia tem postes até com tração de 1.200 decâmetro-newton. Então a soma dessas três forças aqui não pode ser, essas três forças não, todas essas forças aqui, não pode ser superior à tração do poste. Então é isso que tem que ser verificado. Tá? Como a gente não está fazendo o projeto mecânico nessa aula, apenas o elétrico, a gente vai atribuir aí, como ramal de ligação limite para o poste, 5 ligações, sendo no máximo 4 trifásicas e uma monofásica. Ou seja, a quantidade de condutores aí não pode passar de 20. Tá certo? Só como critério de projeto. Para a gente ter certeza que isso está certo, a gente tem que calcular a força de tração que cada condutor exerce sobre o poste. Se esses 20 condutores passarem, o projeto é ok. Se não, a gente vai ter que alocar mais postes para poder fazer a ligação dos ramais de ligação de cada consumidor a esses postes. Tá certo? Então aqui está tudo alocado, tá, pessoal? Os ramais de ligação entre poste de iluminação pública ao poste, como a gente fez uma iluminação diferente, também considera como um ramal de ligação, tá? E aí a gente pode verificar aqui também que a distância entre cada ramal de ligação e o poste não é superior a 30 metros. Vamos adiante. O item 7 aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? Levantar a quantidade de carga por poste. Ou seja, eu tenho o consumidor B que consome 0,27 kVA, um consumidor A que consome, deixa eu lembrar lá que eu já nem lembro mais, vamos olhar na aula 4 de novo. O consumidor B 0,27, o médio 0,42, o alto é 0,87 e o altíssimo 2,13. Tá? Então, aqui, por exemplo, neste poste, eu tenho um B, 2B, um A e um N. Então, vai ser 2 vezes 0,27 mais 0,39 mais 0,87. Então, o total de carga nesse poste aqui, 2,14 kVA. Aí a gente repete, tá, para todos os postes. Tá? Tem iluminação pública aqui? Tem. Então, faltou adicionar aqui, além dessa soma, o 0,31. Por isso que vai dar 2,14. Tá? Tomem cuidado com isso. Na hora de somar os ramais de ligação, tem que somar aqui, nesse poste, a iluminação pública. Vamos fazer outro exemplo aqui. Esses dois pontos, eu tenho 2M e tenho 2 iluminação pública. Então, é 0,31 vezes 2 mais 0,39 vezes 2. 1,46 kVA é a carga que eu tenho concentrada neste poste aqui.
Tá claro? Ok, vamos adiante. Levantada essa carga, pessoal, eu vou determinar agora a minha demanda total. Por quê? Para saber como dimensionar o meu transformador. Então vamos lá, eu tenho 20,46 kVA aqui de demanda por consumidor, mais 4,34 de demanda de iluminação pública. A minha demanda total é 24,8 kVA. E aí eu pergunto para vocês, qual transformador eu posso utilizar? Qualquer transformador com potência superior a 24 kVA. Poderia usar 30 kVA? Poderia, sem dúvida nenhuma. Seria a situação mais barata. Tá? Poderia usar 45 kVA? Poderia. Seria uma outra alternativa. No caso da Light, que utiliza padrão 45-75, ela provavelmente poderia optar pelo 45. Tá? Mas, o que acontece? Todas as concessionárias têm aquele critério de faixa de segurança, onde elas consideram um fator aí entre 0,5 e 0,6, tá? Que depende do quê? Aí a gente tem que olhar para a aula 4 de novo, tá? Onde a gente vai lembrar que para circuito cujo a subestação tenha mais de um alimentador, a gente considera como fator de segurança 0,6. Para circuitos onde a subestação tem apenas um alimentador, que é o nosso caso, a gente considera 0,5. Então, a minha demanda, dividido pelo fator de segurança de 0,5, passa para 49,6. Então, a escolha ideal do transformador tem que ser um transformador com potência superior a 49,6. Tá? Aí eu coloquei duas opções. Uma, usar 2 transformadores de 45, cuja demanda dá 90, ou um de 75. Sem dúvida, esse cara aqui vai ser mais barato, então a concessionária vai optar por esse cara aqui. Vale frisar aqui, pessoal, que esse cálculo aqui é baseado na metodologia da Light e da CEMIG, que considera esse fator de segurança. Se alguém de vocês quiser construir essa mesma rede sem considerar esse fator de segurança, pode, sem dúvida nenhuma, utilizar 30 kVA, que vai funcionar. O único risco é o seguinte, qualquer aumento de carga vai demandar um projeto de reforço. Vocês vão ter que ir lá trocar o transformador e talvez o condutor. Então, por essa razão, a concessionária utiliza esse fator de segurança para evitar, principalmente, a troca dos condutores e do transformador. Principalmente do lado primário, tá, gente? O lado secundário, a concessionária não dá tanta atenção, tá? Não diria tanta atenção, mas não presta tanto preocupação quanto ao lado primário. O lado primário custa muito mais caro que o lado secundário por causa da bitola dos condutores. Então, evidentemente que ela vai sempre frisar esse lado primário. Então vamos lá, pessoal. Defini o transformador de 75 kVA, agora eu tenho que alocar ele. Aonde que eu vou colocar esse transformador? Eu tenho consumidores tipo M aqui nas extremidades, M. Aqui eu tenho consumidores do tipo A, tá? Aqui em cima é BB, M, A. Aqui no meio eu tenho A, BB. Aqui eu tenho BB, um A e um M. E aqui eu tenho 2 AA, 4 AA. Então, o maior consumo está nessa região aqui. Conseguem ver? Então, o que seria ideal? Claro que a gente tem que brincar aqui. A gente vai alocar o transformador em vários pontos para calcular para ver se existe queda de tensão. E, não havendo queda de tensão, a gente escolhe a alocação do transformador. Tá? O ideal é colocar sempre o mais próximo da carga. Mas dá muito trabalho. A gente tem que alocar o transformador aqui e calcular a queda de tensão. Pois aloca o transformador nesse poste, calcula a queda de tensão. Aloca aqui, calcula a queda de tensão. Aloca aqui, calcula a queda de tensão. Tá? Nós não vamos fazer isso no projeto. Mas o ideal, pessoal, quem até quiser fazer um seminário depois na aula, qual é a nossa aula de seminário? A aula 1, né? Sobre alocação ótima de transformadores, vocês podem fazer. O que acontece? Como é que é a alocação ótima? A gente vai rodar um fluxo de potência e vamos
minimizar, como função objetiva desse fluxo de potência ótimo, nós vamos minimizar a queda de tensão. Então, o que o algoritmo do fluxo de potência vai fazer? Ele vai alocar esses transformadores em diferentes posições e vai escolher o ponto, né, o poste, onde apresentou-se a menor queda de tensão entre todos os trechos da minha rede. Tá? Essa seria a alocação ideal. Dá para fazer com fluxo de potência, a gente aloca isso sem problema nenhum. Como a gente ainda não tem esse conhecimento de fluxo de potência em sistema de distribuição, principalmente fluxo de potência ótimo, a gente vai alocar o poste manualmente, aí escolhendo um ponto próximo ao grande centro de carga. Quem quiser alocar aqui como exercício, pode alocar e fazer os cálculos. Eu aloquei mais central aqui pelo seguinte: se eu coloco um transformador aqui, a distância desse transformador até o último ponto aqui, ou até o último ponto dessas extremidades, acaba sendo grande e pode gerar uma queda de tensão pela distância, embora o centro maior de carga é aqui. Tá? Eu não sei se aqui seria a melhor situação ou aqui. Eu aloquei neste ponto aqui e vou determinar se a queda de tensão em todos os trechos é inferior ao meu critério de projeto de 3%. Se for inferior, está ok a alocação aqui. Eu não sei se essa alocação é a melhor. Eu não sei se ela é a alocação ótima. Mas eu sei que colocando o transformador aqui, os meus cálculos atendem o meu critério de projeto, que é 3% de queda de tensão. Tá certo? Então tá, nós vamos fazer o projeto para essa situação, embora fique claro que esse transformador pode ser alocado em qualquer outro ponto da rede. Ou até mesmo, dependendo da quantidade de consumidores e cargas, essa segunda opção aqui, com dois transformadores de 45 aqui e 45 aqui, poderia ser feita também. Aí a queda de tensão, sem dúvida nenhuma, ia ser ainda menor. Mas como eu falei para vocês, quanto maior, para ter uma queda de tensão menor, eu vou ter que investir mais. E a concessionária não vai fazer isso. Tá? Ela sempre vai pregar aquela rede que atende os critérios de projeto e seja a mais barata possível. Isso é um critério de planejamento da rede de distribuição. Tá? Ela vai considerar essa condição aí de ser o mais barato possível. Vamos lá. Feita a alocação do transformador, pessoal, aqui eu não falei para vocês também, eu tenho a minha rede primária. Tá? Essa rede primária vai ser da subestação e vai até o transformador. Tá aqui. Essa linha tracejada, ela é tracejada porque a rede vai ser construída. E reparem que ela passa pelo meio do poste. Tá? Então, a linha primária, a rede primária, ela se interliga passando pelo meio do poste. Tá? Aqui, ó, pessoal, isso aqui, ó, essa linha aqui, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma ancoragem sem poste, tá? Sem contraposte. É só um cabo de aço que está segurando esse poste aqui através deste poste aqui. Tá certo? Então, essa linha pontilhada não representa a rede primária, e sim um cabo de aço que está fazendo a ancoragem da rede primária. Certo? Vamos adiante. Aqui eu tenho que fazer agora o traçado da minha rede secundária. O nosso transformador está nesse poste aqui. Então, o traçado da rede secundária vai ser daqui para atender todos os demais postes. Tá certo? Sai daqui. Olha só, aqui eu estou fazendo um cruzamento. Como eu falei na aula 4, na aula 5, parte 1, a gente pode fazer cruzamento desde que a distância não seja superior a 15 metros. Tem 14 aqui. Então, eu faço um cruzamento e a minha rede secundária vem para cá e para cá também. Tá certo? Observem que a rede secundária ela está passando, está tangenciando o poste. Então, a linha primária passa no meio e a secundária tangencia o poste. Tá? Outra coisa, não sei se eu falei, mas a parte do poste está pintada e parte não está. O que significa isso? Que é um poste a construir. Ele não está construído ainda. É um poste que a gente vai construir. Tá certo? Vamos adiante, então. Aqui, a gente tem o diagrama
da rede de média tensão. Tá? Aqui eu tenho meu transformador de 75 kVA e a distância através dos postes existentes até a minha subestação. Na forma aqui embaixo é o diagrama unifilar da rede de média tensão. Eu só represento o diagrama unifilar por pontos, eu não represento os postes. Por quê? Eu represento como ponto A aqui a subestação, o ponto B não há necessidade de representar. Eu poderia representar a subestação, ponto A, e o meu transformador como ponto B. Eu só representei para fazer, na hora de cálculo, colocar duas linhas no cálculo da queda de tensão, mostrando que aqui é uma curva e vem para cá. Não há, repito, não há necessidade de botar esse ponto B no diagrama de média tensão. Tá? Se vocês observarem aqui, vamos voltar para a planta, olha só, esse desenho aqui da linha tracejada é o mesmo da linha de média tensão. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que aqui, tá certo? Só que agora aqui eu coloco a minha carga, que é 75 kVA, o transformador que eu escolhi. A mesma coisa, para fazer o diagrama unifilar de baixa tensão, a gente faz a mesma coisa. Pega a rede, pega o traçado da rede secundária, tá? Que é a linha que tangencia os postes, e transforma ele num diagrama unifilar, colocando os pontos aonde for necessário. Por exemplo, esse poste aqui, esse poste aqui e esse poste aqui, não há necessidade de eu representar. Eu preciso representar os extremos, tá? Que estão aqui, esse último poste no final da rede, e as bifurcações. Como aqui eu tenho uma bifurcação que vem para cá, aí para cá, para cá e para cá, eu tenho que representar ela, tá certo? Evidentemente que o transformador, o poste onde está o transformador, também precisa ser representado porque ele, na rede secundária, ele representa a nossa fonte para o circuito elétrico. Tá? Então, o transformador na rede BP vai ser a nossa fonte. Então, observem aqui, eu estou representando o ponto D, que é esse poste aqui. O ponto C passa a ser o meu transformador. Eu não representei esse transformador aqui, esse poste aqui. Tá? Mas eu coloquei a carga que está nesse poste. A carga que está nesse poste, que é de 9,14 kVA, é a carga que está alocada aqui, onde tem aqueles 4 consumidores do tipo AA, que é 2,13 vezes 4, mais a iluminação pública que estiver alocada ali. Então, essa carga entre o trecho C e D é chamada de carga distribuída, lembrem da aula 4, e no ponto D eu tenho 1,99 kVA de carga concentrada. Tá certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho as cargas concentradas por ponto, tá, nas extremidades, e a carga distribuída entre cada trecho. CD, CH, HE, HG, HF. Por exemplo, o HE aqui, pessoal, o HG tem o ponto H aqui, na bifurcação, eu tenho 2 postes, e aí a extremidade. Na extremidade eu tenho 1,46 kVA. Agora, distribuída do trecho HG, eu tenho a soma das cargas que estão ligadas nesse poste e a soma das cargas deste poste aqui. Isso dá 4,97 kVA. Tá certo? Então, assim a gente monta o diagrama unifilar de baixa tensão e de média tensão. Muito bem. Feito isso, pessoal, a gente vai calcular aquilo que a gente aprendeu a fazer na aula 4, que é a queda de tensão. A gente faz o cálculo da queda de tensão, primeiramente para a rede primária, e descobrindo a tensão que está no nó do transformador, no poste do transformador, a gente calcula a queda de tensão da rede secundária. Então, vamos lá. Para calcular a queda de tensão da rede primária, a gente sempre vai considerar que a tensão na subestação é 1 PU. Tá? A gente sempre vai partir desse ponto no cálculo da queda de tensão da rede primária. Tá? Eu já falei para vocês na nossa primeira aula que
No sistema de distribuição, a gente tem como fonte a nossa subestação e como carga a carga dos consumidores, certo? No sistema de transmissão de energia, a gente tem como fonte as usinas, as fontes de geração, e como carga a nossa subestação. Então, a gente não sabe de fato qual é a tensão que a gente tem na subestação, a gente teria que rodar um fluxo de potência considerando o sistema inteiro, o sistema interligado nacional aqui do Brasil, para determinar qual é a tensão naquela subestação, e aí sim a gente determinaria a tensão equivalente no poste, na cabeça do transformador. Tá? Como a gente não tem essa informação, a gente está considerando que a subestação tem um PU com ângulo zero de defasagem. Tá? Então vamos lá. Para fazer o cálculo da queda de tensão, vou repetir, embora você já tenha feito na aula 4. Trecho AB, entrada, saída, eu tenho uma distância de 0,034 km. Tá? Cálculo da rede primária, distância em quilômetros. Carga distribuída do trecho AB, 0. Tá? Não tem carga distribuída aqui. Carga concentrada, a carga concentrada no ponto B, pessoal, é 75 kVA. Tá? É a mesma carga do ponto C. O condutor escolhido, pessoal, eu vou escolher o 2AWG. Tá? Eu estou fazendo uma rede compacta, eu vou escolher o 2AWG. Aí vamos lá na aula 4, para verificar qual é a queda de tensão, o coeficiente de queda de tensão para esse condutor. Vamos lá para a aula 4, então, vamos buscar a queda de tensão para esse condutor aí, na tabela padrão da concessionária. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, cadê o condutor 2AWG, é média tensão, né? Vamos achar aqui ele, cabo isolado, 15 kV, a nossa rede é 13,8 kV. Essa aqui é a sua capacidade de condução de corrente. Então a gente pode pegar aqui, ó, a corrente admissível para esse condutor é 175 amperes. É um critério que a gente vai utilizar para determinar a ampacidade, o cálculo da ampacidade, que é o próximo passo. Tá? E vamos pegar também a queda de tensão para, aqui é baixa tensão, para 13,8 kV, condutores isolados. Está aqui ele, 2AWG, trifásico, aqui cabos isolados, 2AWG, 0,45, 41. Então tá, a queda de tensão 0,45, 41 para cabo de rede compacta, tá, gente? Aqui é cabo para rede isolada, não é para compacta. Então vamos voltar para a aula 5. Aqui a gente tem 0,45, 41, é esse cabo que a gente escolheu. E na coluna anterior aqui a gente tem o produto de MVA, que é a nossa potência do transformador, a carga que está concentrada tanto no ponto B, vezes a sua distância, 0,034. Daqui, 0,0026 MVA quilômetro. A gente tem a queda de tensão de 0,4541, cuidado aqui, em percentual, tá? E o produto do coeficiente de queda de tensão vezes o MVA desse quilômetro me dá 0,0012 de queda de tensão parcial em percentual. Certo? A queda de tensão total é da subestação até o próprio ponto. É ela própria, não tem nada além dela. Tá certo? Agora, do ponto B para o C, eu tenho BC, distância 10,078 km, carga distribuída 0, carga concentrada no ponto C, 75 kVA ou 0,075 MVA. 0,075 MVA vezes 10,078 km, eu tenho 0,7559 MVA quilômetros, tá? Vezes o coeficiente de 0,4541, eu tenho como queda de tensão parcial em percentual 0,3432. Essa é a queda parcial do trecho BC. Aí, para mim saber a queda de tensão total, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta queda aqui
mais esta, para saber a queda de tensão total do trecho BC, certo? Porque aqui eu tinha um PU, eu vou descontar daqui para cá essa queda e daqui para cá a outra queda. Então, aqui eu tenho como queda total a soma desta mais esta, 0,3444. Muito bem. Então aqui eu tenho as quedas totais. Isso aqui, pessoal, eu adicionei, tá? Embora não faça parte da metodologia, eu adicionei a determinação da tensão, o cálculo da tensão por nó. Por quê? Na aula 9, a gente vai aprender a fazer o fluxo de potência utilizando as metodologias clássicas para redes de distribuição. E vocês vão ver que os resultados que a gente obtém no fluxo de potência é muito similar ao que a gente obtém com essa metodologia, que é uma metodologia de estimação. Tá? A gente está estimando o valor possível de queda de tensão. Não é o valor real que a gente determinaria no fluxo de potência. Então, o que eu faço aqui? Eu pego 1 PU da subestação e diminuo da queda de tensão total. Aí aqui ficou 0,9999 PU. Cuidado aqui, é 1 PU menos isto em percentual. Tá, gente? Não pode esquecer que aqui a gente tem percentual. Nesses dois casos aqui. Então, aqui também é a mesma coisa. É 1 PU menos 0,3444%. Tá? O valor real, 0,9966. Cuidado aqui, na hora de fazer a diferença de 1 menos 0,3444 é em percentual. Tá certo? Então, a gente tem aqui ó, a tensão de 0,9966 no nó do transformador. Tá certo? Essa é a tensão que a gente tem no transformador. Não é mais 1 PU. Então, essa tensão vai servir de parâmetro base para a gente calcular a tensão nos nós da rede secundária. Vamos lá, então. No caso da rede secundária, a nossa tensão está aqui. Ó, no ponto C, a tensão é 0,9966. Vamos fazer passo a passo para que fique bem claro para vocês esse cálculo. O trecho do transformador CD, a gente tem distância 64 metros, que agora a gente vai representar em hectômetro, 0,64. Carga distribuída entre o trecho CD, 9,14, tá? E carga concentrada, 1,99. 9,14 e 1,99. Reparem que a gente tem distância em hectômetro e carga agora representada em kVA, porque a gente está fazendo o lado de baixa tensão. Muito bem. A soma aqui, pessoal, a carga total, como é que a gente faz? A gente pega a carga concentrada mais a carga distribuída dividido por 2, porque a gente considera que ela se divide entre o D, a extremidade D, e a extremidade C. Tá certo? Então a gente pegou a metade disso aqui mais a concentrada no D, para calcular a carga total. O condutor escolhido aqui, para baixa tensão, eu escolhi 3 vezes 1 vezes 70 mais 70. Vamos lá, na aula 4, pegar o coeficiente de queda de tensão desse condutor. Está aqui. 3 vezes 1 mais 70, vezes 70 mais 70. 0,1165. Essa é a nossa queda de tensão em percentual por hectômetro. Olha aqui, pessoal. kVA vezes 100 metros, ou kVA vezes hectômetro. Tomem cuidado com isso para não errar o cálculo. Então, aqui está a nossa queda de tensão, 0,1165. Tá? Eu usei em toda a minha rede secundária o mesmo condutor. Eu posso trocar. Não é o caso dessa rede aqui. Mas se eu quiser usar um condutor mais barato, se eu tiver, por exemplo, no meu ponto E, aqui só uma iluminação pública, não compensa botar um cabo trifásico aqui. Vou botar um cabo 2 vezes alguma coisa, um cabo monofásico, tá, para ligar só aquela iluminação pública. Tá? Então, aqui, daqui para cá, eu mudaria a bitola do cabo. Nesse caso, eu mantive os mesmos condutores. Olha aqui, 3 vezes 1 vezes 70 mais 70. Não alterei. Então tá. Aqui, o produto kVA vezes hectômetro, 0,64 vezes 9,14, dá 4,1984. Vezes 0,1165 em percentual, eu chego a 0,4891. Tá? Essa é a minha queda do trecho CD.
E a queda total é a mesma, tá? Porque não tem nada adjusante. Só aqui. Aqui o transformador, então daqui para cá é só ela própria. Para me determinar a tensão, o que eu vou fazer? 0,9966 menos 0,4891%. Aí eu chego a 0,9917. Essa é a tensão no ponto D. Tá certo? O ponto C já tem, no ponto D é 0,9917. Vou pegar mais um ponto aqui, porque envolve esse ponto H aqui, só para vocês tomarem cuidado. O que acontece? O trecho CH, eu não tenho carga distribuída e a distância é 4 metros apenas. Então, em hectômetro é 0,04, a carga distribuída é 0 e, aqui tem que tomar cuidado, a carga concentrada é 13,67. O que é isso? 13,67 é a soma de todas essas cargas e todas essas cargas. Repetindo, o ponto H concentra as cargas do trecho HF mais as cargas do trecho HG e do trecho HE. Então eu somei 2,45, 1,16, 4,97, 1,46, 1,49 e 2,14. Tá certo? É isso que eu estou fazendo aí. Muito bem, então deu 13,67. Aí é só fazer a distribuída por 2 mais a concentrada, vezes o kVA vezes a distância, multiplica pelo coeficiente, calcula a queda parcial. Então, a queda parcial no trecho CH é 0,0637. CH 0,0637. A queda total é ela própria, tá? Não tem nada. Agora, para os trechos HE, HF e HG, a queda total vai ser CH, mais HE, CH mais HG, CH mais HE. Só para confirmar aqui então, eu tenho 0,0637 de queda CH. A parcial para HE é 0,1730. Então, somando com isso aqui, eu chego a 0,2369. A parcial do trecho HF é 0,1412. Somando com 0,06, eu chego à queda total. E a parcial do trecho HG, 0,2941, somando com o trecho CH, eu chego a 0,3578. Com essas quedas aqui, eu pego 0,9966 menos elas e acho a tensão nos nós E, F, E, G. Certo? Então é bom aí fazer esse exercício no braço, tentar calcular vocês mesmos. No final dessa aula eu coloco alguns outros exercícios que vocês podem treinar fazendo esses cálculos para não errar, tá? Vamos adiante. Além da queda de tensão, pessoal, vocês lembram lá da parte 1 da aula 5, a gente tem que também verificar a ampacidade dos condutores. Então vamos lá. Para calcular a ampacidade do circuito de média tensão, eu vou considerar a potência do transformador, tá? A tensão da rede primária, raiz de 3, porque é trifásico, o fator de potência, 0,92, e o fator de correção de temperatura. Então eu chego aqui a 3,75. Essa é a corrente de projeto do circuito de média tensão. No circuito de baixa tensão, eu tenho a demanda total 24,8 kVA, dividido por raiz de 3, vezes 220, eu estou considerando tensão aqui trifásica na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, fator de potência 0,92, fator de correção de temperatura 0,91. Corrente de projeto do circuito secundário de BT, 77,83. Aí vamos olhar novamente a corrente admissível para esses dois circuitos lá na aula 4. Vamos voltar lá na aula 4 e vamos verificar aqui qual é a corrente que esses caras suportam. Antes eu peguei aqui, mas aqui é cabo isolado, tá, pessoal? Aqui para a rede compacta, o 2AWG ele tem como capacidade 225 amperes, tá certo? Então, como a nossa rede primária aqui ela tem 3,75, esse caso tá ok, não tem problema nenhum.
Já o cabo da rede secundária, tá? Vamos olhar lá na aula 4, o cabo da rede secundária, ele tem como capacidade de condução 3 vezes 70 mais 70, 192 amperes, tá? Então vamos voltar para a aula 5, a gente vai ver que 192 amperes é maior que 77 e o cabo está ok. Então os dois circuitos aqui estão de acordo sobre o critério de ampacidade e também de queda de tensão, tá? Se nós voltar aqui, pessoal, ó, nós voltar aqui, tanto na BT, a minha queda de tensão não chegou a 1% e nem na AT, tá certo? Então, o nosso projeto aqui está ótimo. A gente não chega a uma queda de tensão de 1%, poderíamos chegar a 3% pelo nosso critério. Muito bem. Feito isso, pessoal, a gente calculou, fizemos os cálculos de ampacidade, fizemos os cálculos de queda de tensão. O que a gente vai fazer agora? Alocar aqui, ó, alocar os equipamentos de proteção da planta baixa. Fica bem claro para vocês isso, pessoal. Coloca na cabeça de vocês. A proteção de todos os sistemas de distribuição só ocorre no lado primário. O lado secundário não tem proteção. Gravem isso, vou repetir. O lado primário concentra todo o sistema de proteção de uma rede de distribuição. O lado secundário não tem proteção. E aqui, para critérios de projeto, pessoal, a gente não precisa saber dimensionar nem fazer coordenação ainda. O que a gente tem que saber? Vide norma de todas as concessionárias, onde existir transformador, a gente tem que proteger ele. E essa é a única proteção que a gente precisa saber por enquanto, para fazer o projeto. Que proteção é essa? Aonde tiver transformador, pessoal, eu vou alocar um aterramento, opa, está aqui, ó, simbologia do aterramento, um elo fusível para proteção daquele transformador e um para-raio. Essa proteção é padrão, pessoal. Aonde existir aqui o transformador, eu vou ter um elo fusível, um aterramento e um para-raio. É padrão. Se vocês encontrarem um poste sem essas proteções, o dimensionamento da rede não está correto. Tem que ter proteção por para-raio e elo fusível. Além disso, o transformador tem que estar aterrado. Tá certo? Então a gente representa aqui na nossa planta baixa a proteção do transformador, exatamente aonde está. Muito bem. Observem que no decorrer dos slides, a nossa planta baixa ela vai aumentando. Inicialmente eu representei só a topologia, depois eu tracei os ramais de ligação, agora depois eu tracei a linha primária, a linha secundária, a rede secundária, tá? Agora a gente já tem a planta mais completa. Ainda falta coisa. Vamos lá. O próximo item aqui, para deixá-la mais completa ainda, pessoal, é identificar os equipamentos dessa planta baixa. Então vamos lá. Observem aqui. Ó. Aqui eu tenho um cabo 2AWG, tá? Para a rede primária. Aqui eu tenho um poste, ó, deixa eu chegar com o mouse aqui. Eu tenho um poste do tipo 9 metros, tá? Estrutura U3, porque é uma estrutura de fim de rede, e essa rede aqui, ela é uma rede isolada, então eu preciso só um isolador do tipo Roldana, lembra da aula 2, que é uma rede secundária, baixa tensão, isolador Roldana, a estrutura U3, para esse isolador, o poste de 9 metros. Tá? Então vocês podem ver que está identificado todos aqui, fim de trecho da rede secundária, as estruturas são U3, tá? U3, U3, e tangenciando o poste, olha, esse cara aqui, este cara aqui e este cara aqui, estrutura do tipo U1, que é a estrutura onde a gente tangencia o poste. Mesmo isolador do tipo Roldana. Além disso, pessoal, a gente tem que identificar também aqui o cabo de baixa tensão, está aqui 3 vezes 70 mais 70, tá? O cabo de média tensão, 2AWG, e também aqui ó, a estrutura do poste. No caso onde tem rede primária, eu estou usando um transformador de 11 metros, a força de tração dele e o tipo de estrutura, CLE1, tangencia o poste, estrutura CLE para rede
compacta. Tomem cuidado com isso, porque muita gente erra na hora de especificar esses postes aí. Qual é a estrutura que a gente está utilizando para sustentar os condutores da rede primária e qual é a estrutura que a gente está utilizando para sustentar os condutores da rede secundária. Como esses postes tangenciam a rede primária, final 1, tá? Lembrem disso, final 1, final 2, final 3 e final 4 para as estruturas, que é uma maneira mais fácil que eu coloco para você memorizar. Final 1 tangencia o poste, final 2 faz uma angulação, final 3 final de rede, final de trecho, e final 4 é para troca de bitola de condutor, certo? Então, aqui, pessoal, está feita a nossa planta baixa, rede primária, rede secundária, ramais de ligação e todos os equipamentos de identificação desta rede. Feito isso, o que a gente vai fazer? Fazer um memorial descritivo apresentando o nosso projeto, como se fosse um memorial descritivo de uma instalação elétrica. Tá? O que a gente vai fazer nesse memorial? A gente vai descrever, em termos de palavra, o nosso projeto. Tá? Esse memorial ele vai ser apresentado no nosso projeto. Olha aqui, ele vai constar aqui. Vamos colocar com o mouse aqui. Ó. A gente vai apresentar a planta baixa, com o loteamento que a gente desenhou aí, escala 1/1000. Isso aqui é um padrão CEMIG Light, tá? Mas não necessariamente tem que ser assim. Tá? A escala vocês podem fazer de acordo com a topologia da rede. Redes grandes precisam uma escala maior, redes pequenas podem ser uma escala menor. Tá? Vocês vão apresentar no diagrama, no memorial descritivo, o diagrama do circuito primário, o diagrama do circuito secundário e os cálculos elétricos de queda de tensão e ampacidade. Tá? Isso vocês têm que mostrar no memorial descritivo. Tá? Além disso, com essa lista de material que vocês fazem, já tem a distância dos condutores de tudo, vocês conseguem fazer uma relação de material, tá? E quando for o caso aqui, desenho de chave de projeto, quando tiver projeto especial, travessias, vocês têm que fazer um destaque só para fazer um desenho à parte, só para aquele projeto especial, quando a gente está fazendo um mergulho da rede, uma rede subterrânea, ou para um deslocamento da rede de norte-sul, do oeste para leste. Tá? A gente tem que fazer um detalhe à parte dentro do memorial descritivo. Certo? Então, para concluir aqui, ó, aqui eu apresento para vocês o que a gente fez no nosso projeto. Tá? Por exemplo, a demanda total do nosso circuito ela é 24, aqui está errado, pessoal, desculpa. Ó, a demanda total locada por poste não é 38.14, tá? É 24.8, tá? É só voltar à aula aí que vocês vão lembrar. Então aqui tem um errinho, desculpa, peço desculpa para vocês. E o correto aí é 24.8. Em função disso, pessoal, deixa eu calcular aqui. Como a gente está usando um transformador de 75 kVA, a nossa carga é 24.8 dividido por 75, vai dar que o transformador tem um carregamento de 33%. Tá? Então, apenas 36% da capacidade do transformador está sendo usado, que é a nossa demanda real. Mas isso me garante aí alguns anos de vida sem que eu precise fazer alteração na rede, nem reforma, nem reforço. Tá? Então, transformador escolhido, 75 kVA, 13.8 kV, tensão 220 volts, frequência aqui no Brasil 60 Hz. Para esse transformador, a chave fusível escolhida é a do tipo 5H, fusível de ação rápida, H. Por que o 5H? Porque 75 kVA dividido por 13.8 dividido por raiz de 3 dividido pelo fator de potência vai dar uma corrente inferior a 5 A. Mas, por enquanto, eu não exijo isso de vocês. Vamos lá para a aula 4 novamente, só para verificar qual é a proteção que a gente precisa utilizar aí. Tá? Vamos chegar lá no final aqui. Aqui, bancos capacitor, aqui, transformador. A gente tem um transformador trifásico de 75 kVA, então a gente vai usar aqui um 5H, certo? Aproveitando que a gente está na aula 4, o nosso
para-raio vai ter que ser um para-raio de 15 kV, óxido de zinco, é padrão, tá? As concessionárias todas usam, quer dizer, algumas utilizam, eu não acredito que nenhuma utilize o carboneto. Hoje todas elas utilizam o óxido de zinco, tá? Então, corrente de descarga 10kA, tensão de crista 95 kV. Esse é o para-raio que a gente vai utilizar para a classe 15 kV, quando a gente utiliza uma rede de 13.8. Tá certo? Então, voltando para a aula 5, a gente tem aqui a chave fusível 5H e o nosso para-raio óxido de zinco de 15 kV com tensão de crista de 95. Para o transformador escolhido, a sua locação, que a gente escolheu aquele ponto C lá, bem como os condutores escolhidos, não ocorre violação da tensão, definida nos critérios da ANEEL, ou seja, inferior a 7% ou 8%, e também inferior ao nosso critério de projeto de 3%, tá? E da concessionária de energia, que é o critério de projeto. Os condutores da rede primária são 2 AWG, tá? Para a rede compacta, e os condutores da rede secundária são multiplexados 3 vezes 1 vezes 70 mais 70. Para a rede aqui isolada, tá, pessoal? Aqui a rede tem que ser isolada. De acordo com a queda de tensão variada, não há necessidade de colocar bancos, capacitor ou regulador de tensão. Vocês observaram lá que a queda está bem baixinha, né? Não chega nem a 1%, tá certo? Então, essas informações aqui precisam constar, precisam ser descritas lá no memorial descritivo desse nosso projeto, tá certo? Muito bem, vamos para cá. Então, a gente aqui encerra praticamente a nossa aula, pessoal. O que eu quero deixar para vocês aqui? 2 exercícios, na verdade são 3 exercícios, tá? Vocês vão fazer um novo projeto, considerando aqui que a gente tem 20 km de distância da SE, e agora todos os consumidores, tá? A rede é composta por 14 consumidores, todos eles consomem 200 kWh. Tá? E vocês vão lá na tabela 22 da NB 3.1, determinem a demanda e façam todo o projeto. Aqui tem outro exemplo com 20 consumidores, 300 kWh cada consumidor, e a distância da SE agora passa a ser maior. Então, um novo projeto. E por último aqui, pessoal, é o projeto que eu exijo que vocês façam aqui na minha disciplina. Tá? Vocês vão considerar que a SE está a 20 km de distância da subestação, de onde derivam 4 alimentadores, então tenham atenção aqui para considerar o fator de segurança ideal, tá? Pelo critério, a gente vai aplicar aqui o critério da Light, como a gente está no Rio de Janeiro, então a gente vai seguir o padrão da Light, tá? O alimentador da subestação de 3.8 kV e a tensão secundária 220 volts. Então eu quero que cada um de vocês escolha um aluno aqui de 0 a 20, cada um vai escolher um projeto diferente e aí vai executar passo a passo o que a gente fez nessa aula aqui do roteiro. Só que, para que vocês me entreguem, eu não quero que vocês me entreguem passo a passo o projeto. Eu quero que vocês me entreguem a planta baixa pronta e o memorial descritivo dessa planta. Tá certo? Vocês não precisam me entregar conforme eu estou mostrando para vocês esses slides. O slide mostra passo a passo como fazer. Vocês vão fazer uma única planta baixa e vão me entregar ela junto com o memorial descritivo descrevendo o projeto. Tá? Quem quiser aqui, pessoal, pode considerar previsão de demanda futura. Aí vocês consideram a demanda atual que vocês calcularam para um horizonte aí maior, podem botar de 10 ou 15 anos, tá? E também considerem uma taxa de crescimento dessa demanda, que aí vocês têm que especificar, pode ser 1% ao mês ou 12% ao ano, e aí apliquem aquela fórmula de valor presente e valor futuro para saber qual é a demanda real num horizonte de 10 ou 15 anos. Tá? Essa é uma ideia bem bacana que vocês podem considerar como critério de projeto para garantir que o projeto de vocês vai poder operar aí pelos próximos 10 ou 15 anos sem que seja necessário fazer nenhum tipo de reforço ou reforma na rede. Tá certo? Então vamos lá, agora vocês têm tarefas aí, vocês podem fazer esses trabalhos e o próximo encontro a gente vai abordar a rede de distribuição subterrânea. Obrigado pela atenção e bom trabalho.